Nós vamos nos ocupar hoje do recorte Insight. O que é um Insight? O Insight, já adianto, é aquilo que o analfabeto funcional não alcança, senão eventualmente de forma muito rara, tá? O Insight é uma coisa própria daqueles que desenvolveram a inteligência, tá? Insight também pode ser chamado de intelecção, de uma sacada, tá? Uma inspiração, muitas vezes se fala. O senso de insight está muito vinculado ao eureka, que foi a expressão que o Arquimedes usou quando ele teve lá um insight que de repente ele descobriu, tá, os princípios da hidroestática, tá? Ele estava tomando banho lá numa história tradicional, ele estava tomando banho numa banheira de Siracusa e de repente teve esse insight, descobri os princípios da aritmética, tá? E saiu correndo nu pela cidade de Siracusa. Eureka, eureka, eureka. Tem também a outra questão, também não sei até que ponto é uma anedota, até que ponto é real, tá? Relacionada ao Newton, que estava lá sentado debaixo da árvore, de repente caiu a maçã na cabeça dele e ele teve um insight da lei da gravidade, entendeu a lei da gravidade. Então o que é um insight? O insight é um acesso a um saber. Entendi, eureka, nossa, agora está claro, descobri alguma coisa nova, tá? Isso é mais que uma intuição. A intuição tem vários sentidos. Ela é mais que uma intuição no sentido imediato. Ela é quase uma forma de intuição reflexiva, mas não é uma reflexão assim, eu vou refletir um X assunto, eu vou inspecionar um X assunto, eu vou descobrir, tá? Necessariamente ao cabo de um processo. O insight não é propriamente uma técnica, como um processo de cognição, um processo de saber, em que se eu sigo etapa tal e tal, eu chego ao saber e etc. Tá? O insight tem características próprias e é decorrente, como nós vamos ver agora nos elementos do insight, de uma atitude inteligente de ser. Então algumas vezes nós temos isso. Algumas vezes você tem lá qualquer X situação que você não conseguiu resolver, você não soube, você não entendeu e de repente entendi, já sei o que é. É óbvio que no mais das vezes nós temos o desejável é que a gente tenha mais e mais insights. Quanto mais insights, quanto mais de insights a gente dispuser, isso quer dizer que mais ou menos nós seguimos um bom caminho para a nossa inteligência. Nós estamos seguindo um bom cultivo da inteligência. Esse insight é dito com respeito a algo do mundo, a um conhecimento, a um saber, e se ele diz respeito a nós, é chamado de epifania, tá? E, gente, o analfabeto funcional nunca chega aqui, nunca chega. Se chegar é muito excepcionalmente, tá? Porque ele está aleijado das condições que facilitam e viabilizam a existência do insight, que é aquilo que realmente vai nos fazer muito inteligente, tá? Há uma ligação direta entre a capacidade de ter insights e a integração da nossa personalidade. É uma ligação absolutamente direta, tá? E o analfabeto funcional, ele é cindido, ele é uma personalidade cindida, ele é excessivamente reativa, tá? Instintiva, e o insight é uma transcendência em relação a isso, tá? Uma outra forma de você ver, o analfabeto funcional promete muita coisa, porque ele está num plano do horizonte, mas ele não se compromete, tá? O insight a gente vai verificar aqui porque ele decorre de algo, de uma atividade de elaboração interior, de meios para isso, ele é um comprometimento. Nunca confunda comprometimento com promessa, tá? E promessa é aquela coisa que é para dizer e não cumprir, né, gente? E comprometimento é aquela coisa que não precisava comprometer, mas se compromete e aí dá certo, tá? Então, como é que surge um insight? Como é que lá o caso do Arquimedes, de repente o Arquimedes sacou um princípio da hidrostática e saiu correndo com aquele êxtase, eureka, tá?
Como é que surge? Como é que de repente vem esse conhecimento a ele? Isso se dá em todos nós. Como é que de repente a gente passa a saber de alguma coisa? Arquimedes tinha um problema, tá? Ele foi chamado para resolver um problema. Lá que tinha o rei de Siracusa, que tinha mandado fazer uma coroa, e ele tinha dúvida se a coroa tinha sido feita de ouro puro ou se tinha metais, metais não valiosos misturados juntos, tá? E aí colocou o problema para Arquimedes, que não sabia resolver. Ele não tinha como resolver isso. Só que ele se comprometeu em resolver. Mas não há um cabo de um prazo fixo, um tempo, etc. Ele assumiu, preciso resolver esse problema. Tá? Aí num outro contexto, numa outra situação, tá? Ele estava tomando banho numa banheira lá de Siracusa, quando vê o movimento que ele entra na água, sai água, de repente ele ligou tudo. Saquei, eureka. Tem um princípio, tá? Esse princípio é tal. Já que tem esse princípio, eu sei resolver o problema do dilema lá do rei. Saber se a coroa é feita com ouro puro ou não. Basta a gente colocar a coroa dentro da água. E aí, pelo volume de água que a gente vai saber, pela densidade do ouro puro ou não, eu descubro. Ponto. Esse é o processo de insight que aconteceu ali. Então agora vamos decompô-lo. Vamos analisá-lo detalhe a detalhe, porque isso vai estar presente em todas as formas de insight, tá? Como é que 5 características do insight? Ele surge como uma libertação da tensão da pesquisa. Olha aqui, o Arquimedes estava tenso com esse assunto. O que quer dizer essa tensão aqui? Isso aqui é uma tensão própria do comprometimento. Ele se comprometeu a esse assunto, tá? Então, uma vez que ele está comprometido, há uma tensão que tem que ser resolvida, há um empurrão, tá? Então, mas entenda muito essa expressão, tem que ser tensão do comprometimento. Não é uma pressão de um compromisso, de uma coisa que tem que ser obtida necessária externamente, como um cumprimento para alguém. Acima de tudo, eu invoquei e resolver isso. Tá? Então aqui entra vários lados, de índole inclusive afetiva, de atitude, de etc. Segundo, ocorre de modo súbito e inesperado. Aconteceu. Ele estava lá na banheira. Sacou. Veio o relance. É o clarão que veio. Um clarão que de repente veio. Você não pode garantir que você vai ter esse clarão. Você tem que criar as condições desejáveis para isso. E aí ele deverá ocorrer, mas não é uma garantia própria. Na poesia isso é muito claro, gente. De repente saca uma questão. O poeta percebe um negócio, de repente vem uma intuição, de repente vem uma inspiração. Aquilo pode ser um clarão. Esse clarão é importante a pessoa ter algo para registrar. No caso do Arquimedes, ele saiu correndo para berrar, para contar, tal e etc. Tá? E é uma função de condições internas e não de condições externas. Claro, é uma atividade, gente. É uma elaboração da alma interior. Eu levar o tijolo daqui para cá pode ser um ato apenas externo de trabalho. Tá? Não confunda o trabalho com a ação. Eu levei o tijolo daqui para cá pelo objetivo X. Eu estou percebendo, eu estou concentrado no que eu estou fazendo, eu estou absorvendo passo a passo disso, tem uma elaboração, tá? E isso é uma atividade interna. Então é muito comum as pessoas acharem que trabalhar é produzir, tá? Não, trabalhar é trabalhar, pode ter trabalho e produção junto, mas há a perspectiva da interioridade, da concentração e presença ou não, tá? Então ele estava preso internamente elaborando aquilo para si. Gira entre o concreto e o abstrato. Isso aqui é muito importante. Nada chega na nossa mente que não passe pelo nosso corpo. Ele tinha um problema concreto para resolver. Uma X coroa, tá? Seria ou não feita de ouro. Tá? Era um problema absolutamente concreto. Ele,
na condição que ele estava lá dentro da banheira, ele estava se banhando na banheira, tá lá, é um problema que ele assumiu. Ele não foi para a banheira para fazer uma investigação daquilo, foi na banheira porque ele foi, a vida segue. Mas ele estava em uma outra situação concreta em que apareceu uma síntese. A síntese entre estar ele tomando banho de banheira e ter um problema da coroa do rei, sintetizaram-se por um abstrato. Duas situações concretas, cuja síntese de explicação é o abstrato. Aí ele precisa desse abstrato, o que une coisas díspares é a abstração, tá? Então ele tinha que alcançar lá em cima. Se é só uma solução, acontece uma coisa que eu meio que resolvo por aqui, eu estou no nível da intuição imediata. Eu não estou no nível de uma reflexão, eu não estou no nível de um insight, porque eu não capto o abstrato. O insight passa por isso, a posse de um princípio de explicação abstrato entre coisas particulares. Um problema concreto que eu assumi particular, a outra situação que eu sintetizei, e agora uma aplicação também concreta, a partir do princípio. Então, articulação concreta abstrato. Olha aqui a grande importância da educação do imaginário, gente. Ela que faz esse lusco-fusco, tá? E 5, inscreve-se na textura habitual da mente individual. Sim, por quê? Porque é um abstrato. Então esse abstrato vai ser inscrito, quando ele diz aqui na textura da mente. Agora eu tenho uma posse de um conhecimento, uma propriedade, mais precisamente, de um conhecimento abstrato, que por sua vez vai ser sintetizado com outros. Etc. E aí eu vou ter um processo de expansão dessa personalidade. Então eu estou tirando toda essa referência aqui da obra chamada Insight, do Bernard Lonergan, considerada aí um primor de compreensão do ato de conhecer, da metacognição e etc. Tá? Então o que ocorre? É uma situação importantíssima do nosso desenvolvimento. É isso que nos faz crescer enquanto indivíduo, enquanto civilização, enquanto cultura, em tudo. Nós temos que criar essas condições para o insight. Senão você se limita ao que o analfabeto funcional pode fazer, que é a posição passiva de receber conhecimento, mas nunca sintetizar, criar, gerar nessa forma espontânea. Então, o que se diz aqui pelas etapas do insight é como você cultiva as condições, tá, para que o insight se realize. Tá? Ponto. Rigorosamente, se você pegar todos esses elementos aqui que eu mencionei, um comprometimento, uma atenção, um problema de concretude e abstração, e etc., a textura individual em que isso vai ser impresso, e etc., você está dizendo que são os elementos da personalidade integrada. Uma personalidade integrada que está vivendo e assimilando, absorvendo a sua biografia, de tal maneira que é natural que vai ter problemas, que vai ter soluções por prover, e assim sucessivamente. Tá? Então esse é o processo de expansão e de ganho da consciência. Tá? Da consciência lúcida sobre a externalidade ou mesmo sobre mim, onde vai se chamar epifania. Então, gente, temos que cultivar isso. O analfabeto funcional está muito longe disso, ele faz exatamente o oposto. Ele não tem atividade interior, ele funciona, ele é relativo a uma exterioridade. Ele quer estabilidade, gente, ele foge de tensão. Ele não retém que essa questão da inscrição interna. Ou ele é totalmente material, ele tem muito pouco contato com o abstrato, e quando ele vai para o abstrato ele vira um racionalista, mas ele não faz articulação com o abstrato concreto. Tá? Então essa é a questão, por isso que vão ser sempre inteligências limitadas, anãs, tal, e etc. Nunca tem. Todos nós tivemos insights que somos inteligentes. Entendeu? De repente, de modo súbito, o analfabeto funcional não aguenta isso. Ele não aguenta esse risco. Não, ele tem que aprender tal coisinha para saber que ele vai fazer tal coisinha. Não, mas eu vou assumir uma coisa, mas eu não tenho solução. Eles não aguentam a tortura da dúvida. Isso tem a ver com o processo de formação helicoidal, das inteligências, que a gente vai abordar numa outra live. Deixo a recomendação de leitura aqui, a obra Insight, um estudo do conhecimento humano, do Bernard Lonergan. Magnífica obra, mas tijolão, tá? Para ser lido aí
em um ano e meio, uma coisa assim, tá? Não é uma leitura suave, não. É uma leitura áspera, densa, seca, com muito exercício, aquelas coisas assim. Obrigado, um abraço a todos.